Para o narcisista, os elogios, a admiração tem que ser para ele. Então, quando você não dá essa avaliação para a pessoa narcisista, ela se frustra muito com você. Você pode literalmente declarar guerra a essa pessoa por não admirá-la. Então, na visão do narcisista, você estar perto dele é uma honra para você. Como reconhecer uma personalidade narcisista? Vamos falar de uma forma que fica assim bem simples de entender, né, sem a gente ficar mergulhando nas teorias da psicanálise. A personalidade narcisista carrega com ela um senso de superioridade, né? Existe uma grandiosidade na crença central da pessoa, onde ela acredita que de fato ela é diferenciada, né? Então ela supervaloriza seus talentos, ela acredita que realmente ela é excepcional às outras pessoas. Então, na visão do narcisista, você estar perto dele é uma honra para você. Tem um personagem no desenho Madagascar, que é o Rei Julian. O Rei Julian interpreta bem uma personalidade narcisista, né? Eles são só um bando de bocós. E é uma pessoa que carrega uma arrogância, então ela sabe de tudo, ela realmente é mais inteligente, né? E para continuar validando essa crença de grandiosidade que a pessoa tem, todas as ações dessa pessoa vão ser direcionadas para conquistar mais visibilidade, mais poder e mais influência ainda. Então existe uma busca muito grande por poder ilimitado, riqueza, fama, status, né? É uma vaidade, gente, sem fim. Até então isso seria um problema, a pessoa se achar a última Coca-Cola do deserto? Não seria. Porém, ninguém mais pode ser. Na visão da pessoa narcisista, ninguém mais pode ser assim como ela. Grandiosa, talentosa. Então ela tem muita inveja das pessoas que são elogiadas, das pessoas que recebem prêmios, promoções. Para o narcisista, os elogios, a admiração tem que ser para ele. Então, quando você não dá essa avaliação para a pessoa narcisista, ela se frustra muito com você. Você pode literalmente declarar guerra a essa pessoa por não admirá-la. Olha só o quanto esse transtorno psiquiátrico é complexo, né? Então, a pessoa extremamente invejosa, né, gente? Ela é bem independente da validação externa. Ela não existe sem a validação dos outros, sem a admiração, sem elogios e principalmente sem a atenção. Ela é bem independente disso mesmo. E junto com essa grandiosidade, com esse sentimento de ser especial, existe um senso de merecimento. Então, quem está perto da pessoa narcisista, literalmente deve servi-la. Quem está perto do narcisista praticamente tem que anular as suas atividades, anular as suas escolhas para servir ao narcisista, né? Por isso que as relações são tão difíceis, são tão conturbadas. O narcisista também acredita que é invejado, né? Eles costumam até dizer, olha, eu sou muito perseguido porque eu sou invejado, né? Eu sou uma pessoa que tem sucesso nas coisas que faz, né? Falam que todo mundo odeia eles, né? Como uma forma de dizer, olha, eu sou importante, tá todo mundo de olho em mim, né? Mulheres narcisistas costumam dizer que elas são perseguidas porque são muito bonitas. Uma outra coisa que narcisistas fazem muito também é monopolizar as conversas, né? Então é tudo sobre eles. Se você chegar para um narcisista e falar assim, olha, eu tô com uma dificuldade financeira, né? Eu tô com problemas financeiros para resolver. Ele faz uma manobra para transformar esse assunto sobre ele. Então ele fala o seguinte para você: ah, eu já falei 2 vezes, né? Eu já fui à falência, eu já dei a volta por cima, eu já reconquistei meu dinheiro. Aliás, eu vou te dar umas dicas de como eu superei isso, eu já vou contar a minha história para você. Então ele pega a conversa que você tinha iniciado e transforma em uma conversa sobre ele. As conversas são sobre eles. Os narcisistas adoram falar sobre si mesmos porque eles acreditam que são pessoas interessantes. E isso faz com que quem convive com o narcisista tenha uma solidão muito grande, porque a pessoa nunca é ouvida, né? A pessoa que acompanha o narcisista, ela não é ouvida, ela tem que se anular, porque esse narcisista está o tempo todo requisitando ela para fazer coisas para eles. É uma solidão muito grande a convivência com o narcisista, né? E é uma pessoa realmente autocentrada. Ela não tem a habilidade de perceber as necessidades dos outros.
A falta de empatia, né, a indiferença em relação às outras pessoas é muito grande. Então, se você, por exemplo, não gosta de uma pessoa narcisista e ela percebe, ela manobra em sua mente que você não gosta dela porque você tem inveja. Ela não consegue admitir que ela pode ser rejeitada e que as pessoas têm o direito de não gostar dela. É uma pessoa muito difícil de conviver. As mulheres narcisistas, por exemplo, em um ambiente, elas são muito competitivas, né? Elas carregam uma necessidade de admiração constante, então elas acabam anulando, invalidando a existência das outras mulheres naquele ambiente. Então, só ela pode ser elegante, só ela pode ser considerada inteligente, só ela pode ser considerada bem vestida, admirada, né? A mulher narcisista, ela compete o tempo todo com outras mulheres, porque ela não consegue dividir os holofotes. Para o narcisista, só ele existe, né? Ele não consegue ser visto como uma pessoa comum. Ele não se enxerga assim. Existe um palco mental onde ele tem que ser visto o tempo todo, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser admirado. Todo mundo tem que se virar para atender as necessidades dele, dela, né? E carregam também uma fantasia de sucesso, sabe? De sucesso ilimitado. Na visão de um narcisista, a vida não é cheia de altos e baixos como é para todo mundo. Na visão de um narcisista, ele tem que estar em constante evolução até atingir um limite de poder assim inimaginável, onde ninguém ameaça esse poder. Então existe uma busca realmente constante e acirrada por poder, por dinheiro, por fama, por visibilidade, né? E é muito difícil a pessoa refletir sobre isso. Mesmo que você chegue para ela e fala que ela é assim, ela dificilmente vai ter a capacidade de refletir que o jeito dela ser, o jeito dela ver a vida, prejudica outras pessoas, né? Porque essa falta de empatia não permite também pensar muito no outro. Então é como se ela fosse um deus, uma deusa nessa terra, e ai de quem tentar ser igual ou concorrer a esse holofote. Às vezes as pessoas nem estão tentando fazer isso, as pessoas só estão vivendo a vida delas. Elas nem querem superar ninguém, mas o fato delas brilhar, delas alcançarem sucesso, delas serem amadas, isso enfurece o narcisista, porque na visão dele, da pessoa com transtorno, todo o holofote, toda a visibilidade, todo o amor, toda a admiração deveriam ser dele e não de outro. Quanto mais perto você vive dessa pessoa, mais você sofre com isso, porque você acaba se anulando, anulando os seus desejos, os seus objetivos, para atender às necessidades desse pequeno Deus aqui na Terra, dessa criatura maravilhosa. Só quem convive é que sabe como é conviver com uma pessoa que se considera tão especial, tão diferenciada, tão superior.